Olá gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e nesse vídeo eu quero falar sobre a parábola dos talentos que está lá em Mateus 29 e também no Evangelho de Lucas 19. Eu sou a Teiklane, sou psicóloga, teóloga e uma buscadora nata de Deus. Tá bom? No decorrer desses vídeos eu quero falar sobre as parábolas de Jesus, explicar sobre as parábolas, porque como eu acredito que muitas pessoas leem e não entendem, porque as parábolas, como todos os ensinamentos, estão em forma literal, e a gente sabe ler, né? Eu sei ler, mas eu não não entendia. Então, as palavras dos ensinamentos de Jesus é espiritual e deve ser feita uma interpretação espiritual também desses ensinamentos, e não só de forma literária, como nós costumamos ver. Eu cresci aprendendo a forma literal dela, mas foi sozinha, no meu quarto, meditando, conversando com Deus, buscando que eu encontrei as respostas. O porquê tanto sofrimento, o que está de errado. Eu entendi que as pessoas estão conformadas, a vida é assim mesmo, não buscam respostas. Jesus veio para que todos tivessem vida abundante, então essa vida abundante é o retorno para Deus. É a nossa consciência original, que é uma consciência de abundância. Eu e o Pai somos um e, consequentemente, eu e os outros também somos um. Então, vamos à história dos talentos. Bom, como eu já disse, ela está em dois evangelhos, Mateus 29 e Lucas 19, mas é a mesma história. Como nós vamos ver no decorrer dessas parábolas, existe muito isso. O mesmo texto em vários lugares da Bíblia, em vários evangelhos. Nos outros evangelhos, não somente em um. Então a parábola quer dizer assim, vamos lembrar da história. Havia um homem, um fazendeiro, que tinha muitos servos e ele precisava viajar. Então ele deixou seus bens para os servos cuidarem. E para um servo ele deu 5 talentos, para outro servo ele deu 2 talentos e para outro servo ele deu 1 talento. A quantidade de talentos para cada um era em decorrência da sua capacidade, da capacidade de cada servo. Um tinha capacidade de cuidar de 5, outro de 2 e outro de 1. Então ele escolheu devido à capacidade de cada um. Então o que ganhou 5 talentos, ele trabalhou e aumentou os 5 talentos, viraram 10. O que ganhou 2 talentos também trabalhou e fez multiplicar, esses 2 viraram mais 2, então 4 talentos. E o que recebeu 1 talento, ele ficou com medo de perder aquele lá. Ele não, como a maioria das pessoas que não tem Deus, que não reconhece a onipotência. Como eu agora reconheço a onipotência, eu não tenho medo e nem fico preocupada, porque só existe Deus, então não preciso temer nada, porque tudo está nas mãos de Deus. E isso que os 2 servos, os que multiplicaram, entendiam, tinham essa consciência. O exemplo das parábolas é mostrando o estado de consciência de cada um. Como nós vimos, as parábolas não é só a forma literal, mas uma forma espiritual de explicar a origem de tudo, a consciência das pessoas. O que nós vemos como nome de cidades, de rios, de pessoas, são estados de consciência. Estas 3 pessoas, os 3 servos, era o estado de consciência de cada um.
o estado de consciência de cada um de nós. Né? O primeiro tinha um estado de consciência de multiplicar, ele tinha um estado, uma capacidade melhor que os demais. O segundo exemplo também teve a capacidade de aumentar, não teve medo, preocupação em nada. E o terceiro é um estado de consciência que nós vemos que é da maioria das pessoas que tem medo, que se escondem, que ficam preocupadas, não reconhecem a onipotência de Deus. Como os dois servos, os primeiros reconhecem a onipotência de Deus. Nós, os buscadores, reconhecemos a onipotência de Deus. Estamos tranquilos, em paz. Somos mansos porque reconhecemos que existe só um poder. Deus é onipotente, então o único poder. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. E pronto, além dele não existe mais ninguém. E o terceiro, o servo, ele tinha medo de trabalhar, de multiplicar, porque ele tinha medo, ficava preocupado, não reconhece o estado de consciência da pessoa que não reconhece que Deus é o único poder. Eu não preciso temer nada, não preciso ficar preocupado com nada, porque se Deus é o único poder, só existe Deus, tudo é Deus, todos os nossos bens, suprimento é de Deus. Então ele tinha medo de ter um inimigo, uma pessoa que vai roubar ele pegou aquele bem e enterrou, com medo de assaltante, medo de violência, medo de alguma coisa. Então, nós vemos 3 estados de consciência nessa parábola. Não só uma forma literal, mas a explicação que Jesus queria passar para aquela multidão que estava presente. Que no dia que ele falou essa parábola, eram 7 parábolas no mesmo dia. Então, nós vamos ver todas elas. Tá, nessa parábola é o exemplo do estado de consciência das pessoas. O estado de consciência da maioria é o estado de medo, preocupação. E aqueles outros dois não tinham esse estado mais. Tinham elevado a sua consciência, entenderam que Deus é o único poder, não precisava temer nada. E Jesus fala que o pouco que você tem, o pouco que nós damos, você será acrescentado cada vez mais. Então, aqueles dois que não tinham medo, não tinham preocupação, foram acrescentados cada vez mais. Dobraram os bens, os talentos que eles tinham com eles. Já aquele que estava com medo, não recebeu nada. Então, o pouco que nós temos serão acrescentados quando nós entendemos essa onipotência de Deus. Não tememos nada porque só existe Deus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Não preciso temer nada, nem ficar preocupado com nada. Aquele servo não entendia isso. Então, não foi acrescentado nada para ele. E aqueles dois entendiam a onipotência de Deus, mas cada um devido à sua capacidade, né? Mas os dois entendiam a onipotência de Deus, então foi acrescentado mais. Foi acrescentado, assim como nós que entendemos a onipotência de Deus, somos acrescentados cada vez mais. O pouco que temos vai aumentar, consequentemente, sem eu precisar me esforçar para isso, sem eu precisar competir com ninguém. Como a gente já havia falado antes, as pessoas se identificam com o corpo, pelejam, batalham, né? Nós que já entendemos a onipotência de Deus, não precisamos correr atrás de nada,
porque eu e Pai somos um só e, consequentemente, tudo que Deus tem é meu também. Eu só preciso tomar posse disso. Eu tomo posse através da minha consciência expandida, evoluída, não temendo, não ficando preocupada, entendendo que Deus é o único poder. E é isso, gente. Continue estudando, expandindo a sua consciência, que tudo que o Pai tem será de cada um de nós, tá bom? Bons estudos, se inscreva no meu canal para não perder nenhum vídeo meu mais. E bons estudos, eu tô aqui para o que precisarem, tá bom, gente? Até o próximo vídeo.